E o Vasco demitiu Fernando Diniz. O clima era esse: pressão, cobrança e protesto no clássico entre Vasco e Fluminense no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Enquanto a torcida tricolor estava satisfeita com mais uma atuação segura do time, os vascaínos perdiam a paciência com Fernando Diniz. E a vontade do torcedor do Vasco foi ouvida pela diretoria. Estou aqui para informar o desligamento do Fernando Diniz como treinador do Vasco. Quero fazer um agradecimento por todo o carinho que ele teve comigo e com a instituição num momento bem difícil do clube, ele aceitar o convite e encarar o desafio e o projeto do Vasco. Depois de quase um ano no comando, Diniz não resistiu a mais um tropeço e foi demitido. A derrota no clássico foi a gota d'água. Em campo, o Fluminense viu seu treinador ser expulso ainda no primeiro tempo, mas não deixou de fazer uma boa partida. No primeiro chute ao gol, o tricolor balançou a rede. Aos 31 minutos, após cobrança de escanteio, Bernal ajeitou de cabeça e Kevin Serna marcou. O Flu quase ampliou logo depois. Nos acréscimos da primeira etapa, mais pressão tricolor. John Kennedy driblou Saldívia, que tocou para Bernal. O camisa 5 chutou, mas Léo Jardim fez uma bela defesa. Na volta do intervalo, o Fluminense seguiu melhor. Lúcio teve grande chance e desperdiçou. O Vasco tentou reagir. Aos 13, Martinelli achou John Kennedy. Ele limpou e bateu rente à trave, quase o segundo. O Flu ainda teve Bernal expulso por falta em Adson, que saía sozinho no contra-ataque. Falei ali com ele também, eu achei que... E o Vasco, que demitiu o Fernando Diniz aí após perder para o time do Fluminense e agora está no mercado para trazer um novo treinador. Já saiu a lista aí de alguns nomes que o Vasco está interessado para a contratação. Ficou interessado? Quer saber o que a mídia está falando a respeito disso e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final, mas antes, peço que se você quer ficar por dentro de todas as informações do Vascão, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal. Ele fez certo, a gente com 1-0 no placar tinha que ter matado mesmo a jogada. Então, é um cara que vai evoluir muito, é jovem ainda também, mas tem nos ajudado bastante dentro de campo. Com um a mais, o Vasco até conseguiu equilibrar o jogo, mas não foi efetivo. Fim de jogo, Fluminense 1, Vasco 0. Além de manter a invencibilidade de 9 jogos, o Fluminense chega para o segundo jogo da semifinal, precisando apenas de um empate para se classificar para a grande decisão do estadual. A partida contra o Vasco está marcada para o próximo domingo, no Maracanã. Que para o próximo jogo também vai ser mais difícil ainda, porque a gente joga em casa, joga em Maracanã, mas ele vai sair a buscar o resultado. Ou ainda queda um jogo mais e, bueno, esperemos que salga tudo bem. Já o Gigante da Colina tem uma missão até o jogo decisivo: arrumar a casa depois de uma semana conturbada, marcada pelo pedido de rescisão de Felipe Coutinho e também pela queda de Fernando Diniz. Enquanto a diretoria corre atrás de um novo comandante, Bruno Lazzaroni assume de forma interina a equipe. O Diniz, fim de linha para ele no Vasco da Gama, deu para perceber o constrangimento até do Pedrinho em ter que tomar a decisão, que ele evitou ao máximo. Só que a situação no Vasco, desde a perda do título da Copa do Brasil, muitas atuações questionadas, o Rayan foi embora, agora o Coutinho também pediu para sair. Edu Dracena, em contrapartida, o Fluminense vem confirmando um bom momento. O Vasco, infelizmente, está nesse turbilhão de pressão estava em cima do Diniz, até ontem, depois da demissão que houve. O Vasco tem jogado bem, só que não tem criado tantas oportunidades, e isso acaba também colocando muita pressão no treinador. E isso, quando os resultados não vêm, é claro que um vai ser o culpado, que é o treinador. Então, o Diniz agora acaba saindo, deixando o trabalho do Vasco. Agora, por outra contrapartida, você vê o trabalho do Zubeldia já muito mais consistente. Você já vê um time já sabendo o que tem que fazer dentro do campo. Se eu não me engano, são 4 clássicos esse ano, venceu os 4. Então, para você ver como que está o time do Fluminense vivendo um bom momento. Então, o Fluminense venceu ontem de uma maneira surpreendente, principalmente com um jogador a menos, em 30 minutos jogou, e não sofreu tanto. Então, eu vejo que o Fluminense tem um planejamento,
né, e um padrão de jogo bem estabelecido pelo Zubeldia. Cicinho, pra você o Diniz era o culpado? Você imagina que perfil de treinador agora que o Vasco vai ter que contratar? Já tem a partida de volta também contra o Fluminense. Achei um público pequeno no Newton Santos, esse clássico merecia um apelo ainda maior. E o Fluminense do Zubeldia, que finalmente voltou a ser maluco, né? Tava bem comportado, um homem a menos, o Flu, ele expulso, mas o Fluminense venceu. Venceu. O Zubeldia, quando bate esses fios desencapados assim, sai faísca, né? E aí ele volta naquele Zubeldia. Mas o time dele tá jogando muito bem e ganhou, né? Isso que é importante. Do outro lado, o Vasco. Acredito que vai fazer muito melhor pro Fernando Diniz ficar sem o Vasco que o Vasco sem o Fernando Diniz. Porque a mentalidade do Fernando Diniz está à frente do que os jogadores podem entregar. Até que quando tinha Felipe Coutinho, tinha o Ryan, que são jogadores assim mais, digamos, entendedor daquilo que o treinador pede, o Vasco conseguiu fazer grandes jogos, chegar numa final de Copa do Brasil. Agora, com essa fase de jogadores limitados, complica um pouco mais. Então, o Fernando Diniz ele precisa respirar e ir para outro lugar. Agora, o Vasco, eu não vejo uma evolução. Se vier um novo treinador, vai vir com nova metodologia, até os jogadores entender, vai ser tarde. Então, o que o Vasco tem isso daí, é brigar contra rebaixamento, enquanto o Fernando Diniz daqui a pouco tá numa equipe maior aí para poder colocar o seu tipo de jogo, porque a torcida pegou muito no pé do Fernando Diniz e desnecessário. É isso aí, Cicinho. E, Ronaldo, se a gente pensar, o Diniz estava na Berlinda há um bom tempo e os resultados não ajudaram. Em contrapartida, eu tô curiosa para ver esse jogo Palmeiras e Fluminense, duas equipes que começaram o ano em alta. Começaram o ano em alta e assim como disse o Edu, o Fluminense está numa outra passada. Essa passada, quem estava ano passado era o Flamengo. O Flamengo estava nessa passada e o Fluminense está vindo uma passada com um treinador também que é muito exigente, isso é bom para os jogadores crescerem e estão absorvendo a cada dia, a cada treinamento, você vê que tem jogadas ensaiadas do Zubeldia. Agora, vai ser uma parada indigesta esse jogo aí, vai ser uma parada indigesta, porque tem o Fluminense, um treinador espetacular, jogadores, goleiro. O Fluminense já começa com baita de um goleiro, então... Agora, o que resta pro Vasco? Eu tava aqui pensando que a gente tava falando do Vasco. Tem um treinador na cidade aí, no Rio de Janeiro, hein? Eu acho que já ligaram pra ele. Renato Gaúcho? Se não me engano, já estão almoçando com ele. Será? Foi. O Zé Carioca me falou. Quem também falou a respeito dessa demissão foi o pessoal do Sport Center aí da ESPN. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, porque também tá bem interessante. Eu tô aqui para informar o desligamento do Fernando Diniz como treinador do Vasco. Quero fazer um agradecimento por todo o carinho que ele teve comigo e com a instituição num momento bem difícil do clube, ele aceitar o convite. Então, eu comunico o desligamento dele e, de forma interina, vai ficar o Bruno Lazzaroni até a chegada do próximo treinador. Foi uma partida, um jogo complicado, mas eu acho que foi muito parelho para os dois lados. Y también nosotros cometimos ahí un error que creo que al dejarnos con 10, pero en el segundo tiempo nosotros estábamos siendo superiores. Falta mais um jogo, ainda não está nada resolto e é assim. Agora que é a quarta, um jogo mais também para preparar e depois aí sim vem a segunda semifinal. Não resistiu, hein, os números do Vasco desde a estreia do Fernando Diniz. A gente já tinha mostrado essa tela na semana passada e discutimos sobre ela, não é, Jailson? Sim. Mas o número agora atualizado e de maneira pior, então, para o Diniz. Em 54 jogos, 22 derrotas. O aproveitamento só de 40%. Por isso, o Diniz acabou, então, não resistindo e foi demitido. A gente viu o anúncio do Pedrinho depois do jogo. Rodrigo Jufo está com a gente e vai atualizar, então, essa busca do Vasco, Jufo, por um novo treinador. Não deu mas realmente o início de temporada não estava sendo bom para ele, Jufo.
Não, o desgaste do Fernando Diniz, principalmente com a torcida. Bom dia, Bruno, todo mundo ligado no Sport Center, que a gente já vai no automático, mas no desgaste do Fernando Diniz com a torcida do Vasco já vinha desde o final do ano passado, a derrota na final da Copa do Brasil. É lógico que chegar à final da Copa do Brasil foi um grande passo para o Vasco, que não ia uma decisão há muito tempo, mas a torcida precisava de um título e o trabalho do Diniz, por conta desses números que a gente assistiu, precisava também de um título para dar uma acalmada nos ânimos. Como não veio o título e continuou essa sequência de maus resultados, mais derrotas do que vitórias, foi desgastando ainda mais um trabalho que, no teórico, a torcida confiou no início, o presidente confiou até o final, mas na prática não dava resultado e o Vasco, mais uma vez, agora no Campeonato Brasileiro ainda não venceu, passou pelo Volta Redonda nas quartas de final na Copa do Brasil nos pênaltis, com um futebol muito pouco vistoso. Vasco, assim como nos últimos jogos contra o Fluminense, teve problemas com criatividade, não conseguiu se impor no jogo, só teve 2 chances em chutes de fora da área com o Rojas e o Puma, então o futebol não vinha evoluindo. Culminou com a saída do Coutinho há 2 dias atrás e agora o Fernando Diniz demitido muito por conta de uma pressão política dentro do clube. Não era vontade do presidente Pedrinho, nem do diretor de futebol Admar Lopes essa demissão nesse momento. Pegou a comissão técnica do Fernando Diniz de surpresa, mas a pressão da torcida e a pressão política fizeram o Pedrinho mudar de ideia e demitir o técnico, agora ex-técnico do Vasco, Fernando Diniz. O próximo passo: a diretoria quer um treinador brasileiro e que entenda do futebol brasileiro. Renato Gaúcho tem pouca força política dentro do clube, apesar de estar livre no mercado. Rafael Guanais, do Mirassol, é o favorito, mas a direção do Vasco entende que é um negócio difícil por conta de toda a campanha do Mirassol e todo o envolvimento do treinador com a equipe paulista. E o trabalho do Diniz no Vasco já não existe mais, né? Então ontem até surpreendeu a maneira como, lá na entrevista coletiva, não teve a entrevista, teve um pronunciamento do Pedrinho, sim, só confirmando a saída, então, do Fernando Diniz. Como é que foi esse bastidor ali da decisão pela demissão, Hernan? Conversei com gente do Diniz ontem, logo depois que saiu a notícia. O pessoal do Vasco também pude ter algumas confirmações sobre algumas histórias que eu apurei. E assim, óbvio que o Diniz tem muita consciência de que o trabalho dele foi um trabalho que foi esfarelando por falta de resultados. O Diniz não esperava essa demissão, não esperava de verdade, mas ele sabia que já existia uma pressão muito grande em cima do Pedrinho, do Admar e toda a diretoria do Vasco pela falta de resultados e que a torcida já estava incomodada. Não à toa, em jogos aqui em São Januário, a torcida já começava a chamar de burro, aquela coisa toda. Então o Diniz já estava sentindo que havia um incômodo da torcida, que esse incômodo e essa insatisfação já estava dentro da diretoria do Vasco, mas a boa relação do Pedrinho, papo reto com o Pedrinho, olho no olho, aquela coisa toda, a relação deles. E aí, pessoal, vocês acham que foi tardio a demissão do Fernando Diniz? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Deixava o Diniz tranquilo, de que o trabalho ele iria uma hora engrenar, principalmente depois com a chegada dos reforços, tanto que a mudança de chave no final do ano, o Admar vai atrás dos reforços, a diretoria vai atrás dos reforços para o Diniz tentar fazer o time evoluir. E aí teve uma falta de evolução. E foi isso que o próprio Pedrinho explicou para ele logo depois do jogo. Foi assim, acabou o jogo, Admar, Pedrinho foram até o vestiário, chamaram o Diniz de canto e disseram: olha, não dá mais, o time não está evoluindo, a pressão está muito grande e a gente vai ter que encerrar o trabalho por aqui. E o Diniz, evidentemente... O Diniz foi pego de surpresa, então, Hernan? Ele não esperava. Ele sabia que tinha pressão, mas não esperava que ontem não esperava que fosse naquele momento. Entendi. E aí ele entendeu, enfim, terminou ali o ciclo e o Pedrinho depois foi até a coletiva pronunciar ali, se manifestar pela saída do Diniz. O Diniz, a sensação do Diniz é uma sensação de dever cumprido no Vasco, de que ajudou. Tinha uma ala muito forte dentro do clube
que tinha que ter essa mudança já depois de perder o título da Copa do Brasil para o Corinthians. No final do ano passado. No final do ano passado, mas nunca foi da cultura do Pedrinho, nunca foi da cultura de mudar de treinador, aquela coisa toda. Foi dada a chance pro Pedrinho, pro Diniz, a chance dada pelo Pedrinho ao Diniz para tentar fazer o time melhorar com a chegada dos reforços, mas aí os resultados ruins que no começo da temporada já acabou que a pressão ficou insustentável. Bruno, aí claro, né, Bruno, que já começa a existir também a procura, obviamente, por um novo treinador e ainda especulação, não sei o quanto vocês têm aí de informação também, de bastidor, do relacionamento dele com os jogadores, né? Como é que estava e o quanto isso também pesou, porque a verdade é que também, desde depois do episódio Mirassol lá, alguns jogadores, assim, estão aparentemente bem sem confiança, acho que especialmente o Nuno, no caso do Nuno é evidente como o desempenho dele caiu. Caiu, né? Deu pra perceber isso. Eu vou muito na linha, sim, de que o Nuno sentiu bastante aquela discussão pública, a repercussão negativa no Brasil, mas também aqui em Portugal. Mas conversando frequentemente com as pessoas que trabalham com o Nuno, logo depois a situação ficou resolvida. Se ficou alguma rusga, o Nuno nunca externou esse problema, essa insatisfação. Mas aquilo que eu fui compreendendo, que eu fui analisando, é que o Diniz, como faz sempre depois de um problema com o jogador, seja ele interno ou externo, o Diniz senta para conversar, explica, passa por cima disso, e aquilo que eu entendi é que a roupa suja foi lavada nos bastidores e ficou tudo bem. Talvez tenha depois impacto no jogador em campo, pode ser que sim, enfim, os números também provam isso. Mas uma questão da relação entre Nuno e Fernando Diniz, eu vou responder sobre essa relação. Eu não tenho depois contato geral sobre, enfim, a percepção de outros jogadores, como é que era a relação deles com o Diniz, mas no caso do Nuno, isso rapidamente foi resolvido, especialmente por conta da repercussão negativa. Claro que agora o Vasco tem urgência, tem pressa, eu não sei se a gente já entra agora nos nomes que o Vasco tem analisado, que o Vasco já vai começar a consultar a partir de hoje, eu não sei se essa já é a temática ou se a gente vai discutir um pouco mais aí nos bastidores da demissão do Diniz. Citei os nomes, vamos embora, né? Porque eu tô ansioso. Eu também, mas essa questão que o Hernan falou do Diniz ter permanecido bastante tempo no Vasco, até é interessante porque o Pedrinho já externou muitas vezes que ele sempre sonhava em trabalhar com o Diniz, sabe? Sim. Até teve aquela coletiva que o Pedrinho invadiu do Diniz e tava falando, acho que foi no Fluminense ainda, se não me engano, que ele falou, Diniz, você é foda, lembra? Não lembro. Teve uma coletiva mas que o Pedrinho... Não, ele falou que você é bom pra caralho. Mas você o é bom Pedrinho pra ainda caralho. era comentarista ou já era dirigente do Vasco? Já era presidente do Vasco? Acho que ele era comentarista. Eu acho que ele era comentarista. Né? Porque o Diniz era treinador do Fluminense. Isso. Entendi. E aí dá pra ver como ele segurou até o final o Diniz, sabe? Ele não quis demitir porque ele confiava no trabalho do Diniz, o Pedrinho, no caso. E agora chegou um limite, bateu no teto, né? E aí, em relação aos nomes, Bruno, já tem tem enquete que tá aqui no YouTube. E esse aqui não dá pra ver o número de likes, né? Mas quando chegar a 1.500 likes, o Hernan vai responder se o Lucas Moura vai jogar ou não. Quantos likes tem? 237. Não, é pouco. Então tem que chegar a quantos? 1.500. 1.500 pro Hernan soltar uma informação aí do Lucas Moura. Se o Lucas joga ou não contra o Palmeiras em Barueri. Vai surpreender. Vai surpreender. Mais 1.500 likes, tá? Bruno, vamos lá, hein? De nomes, então, qual é já tem perfil, assim, traçado? Porque até ontem à noite não tinha. E hoje? Não tem perfil traçado. E aí, pessoal, quem vocês gostariam de ver aí como novo treinador do Vasco? Quem vocês gostariam de ver aí, né, no comando do time do Vasco? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Por enquanto ainda não. O Vasco tem pressa, tem urgência, mas de ontem para hoje e amanhã, enfim, todo mundo dentro do Vasco vai sentar, vai conversar, vai discutir o melhor perfil, as melhores características, nunca ignorando a questão também financeira. Conversando ontem com uma pessoa, enfim, não vou também externar muito de onde é essa fonte, mas conversando com uma pessoa, logo que eu tomo conhecimento da demissão do Fernando Diniz, essa pessoa disse o seguinte: 2 nomes brasileiros surgiram nos bastidores, aliás, já vinham sendo comentados porque o Diniz pressionado, pegou o Diniz de surpresa, é bem verdade, mas o Vasco já vinha trabalhando ali com a possibilidade de que isso pudesse acontecer. Existem 2 nomes que foram, enfim, cogitados dentro dos bastidores do Vasco. Não significa
que já haja um perfil bem definido. Eu só vou falar aqui de 2 nomes, um agrada mais, o outro praticamente foi colocado de lado, praticamente, mas enfim, como tem todo um processo ainda de avaliação, e até compartilhei no grupo que eu tenho junto com o Hernan e o Felipe, o primeiro nome que surgiu, mas esse colocado por enquanto em banho-maria, Renato Gaúcho, e outro nome brasileiro, foram 2, como eu vou dizer agora, como eu vou explicar muito bem. Um agrada muito mais e é o perfil, ou pelo menos uma ideia de perfil que agrada mais. Rafael Guanais, do Mirassol. É um nome que há muito tempo o Vasco avalia positivamente, gosta do trabalho do Guanais, especialmente na temporada passada. Então, são 2 nomes brasileiros e todos os outros, por aquilo, enfim, daquilo que eu consegui entender daqui para frente são esses 2 nomes que serão analisados internamente, mas já há, evidentemente, uma preferência pelo Rafael Guanais, e depois é tentar entender o valor da multa. Eu sei que o André Hernan tem o valor da multa, é tentar entender se o Guanais, nesse momento, topa deixar o Mirassol e assumir o Vasco, caso haja o convite à proposta. Lembrando que no ano passado ele teve o Botafogo e recusou, ou seja, até então, o último convite que ele teve, ele recusou. E o que me explicaram é, esses 2 nomes brasileiros já surgiram ali nos bastidores. O Rafael Guanais é aquele que tem maior preferência internamente e que se vier a surgir mais nomes, e vão surgir mais nomes, praticamente todos estrangeiros. Só que eu não tenho aqui, por enquanto, o nome de nenhum estrangeiro. Tenho aqui na minha cabeça algumas ideias, mas é só mera opinião, não é informação. Informação é, estrangeiros vão ser consultados, analisados a partir de hoje, e ontem, para não dizer ontem, né, mas nos últimos dias, 2 nomes brasileiros já surgiam nos bastidores do Vasco, Renato Gaúcho com menos força e Rafael Guanais com mais força. Quem tá no chat manda aí quem prefere, então, desses nomes que o Bruno Posso trouxe dar uma pra gente. opinião antes do Hernan dar a informação? Pode. Se eu fosse um dirigente do Vasco, Pedrinho, no momento eu iria de Renato Gaúcho. Mas a questão do Renato não é essa? Não é o valor? E o Renato... O Renato é um treinador mais caro. E o Renato recentemente ou no passado não recusou ir pro Vasco? Eu não sei se agora ele mudou de opinião. Mas é Rio de Janeiro, ele já tá adaptado. Lembra aquele negócio que ele quer ficar próximo à praia, família? Eu acho que isso pode ser interessante. Mas ele tem um salário mais alto que o Guanais, por exemplo. Sim, não tem? mas é porque ele tá num outro nível. Tá num outro nível, claro. Tá num outro momento da carreira e já conquistou isso. Sim, é um técnico campeão de Libertadores, é um técnico campeão de Copa do Brasil, ele tem as conquistas dele. E o Renato Gaúcho, querendo ou não, até entre aspas, ontem a gente estava falando do Renato como técnico da seleção brasileira, né? Então, assim, é um técnico já com mais caixa, né? Um técnico muito mais experiente do que o Guanais, que está no começo da sua jornada. O Guanais, muita gente já sondou, o Botafogo foi um que negociou, foi atrás e acabou que ele permaneceu no Mirassol pelo projeto. Me parece, pelo que eu tenho de informação, me parece que é muito difícil ele sair do projeto da Libertadores, tudo que ele tem acordado ali com o Juninho, que é o dono do projeto ali do Mirassol, com o Paulinho mesmo, que também, o Paulinho recebeu algumas sondagens para sair do Mirassol e decidiu permanecer, abraçar o projeto, Libertadores e tudo mais. Então, me parece assim que a palavra, ela vale muito lá no Mirassol, né? Óbvio que o Vasco gigante, espetacular e tal. E a multa, a informação que eu tenho da multa do Guanais não é uma multa alta, é algo em torno de 3 milhões. Então, assim, não é uma multa alta. Mas aí, acho que a grande dificuldade... É um dinheiro, mas a grande dificuldade para mim, hoje, para quem quiser tirar o Guanais do Mirassol, é essa questão do fechamento, do acerto que ele tem, daquela coisa muito, muito, muito apalavrada com a gestão do Mirassol. Porque é só a gente pensar o seguinte, se o Botafogo não conseguiu tirá-lo, o que é que o Vasco teria para apresentar a mais, né, de diferencial para conseguir tirá-lo, para quebrar essa relação que ele tem? O projeto esportivo do Vasco é um projeto esportivo... Pessoal, vocês gostariam de ver um brasileiro aí no comando do Vasco ou um estrangeiro, de preferência um português? A gente tá vendo a escola portuguesa aí muito bem aí nos times a quais estão passando, assim, na maioria, né? Vocês gostariam de ver um Renato Gaúcho, um brasileiro ou um português? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Que é a longo prazo, né?
É um trabalho que você vê agora, que está sendo muito bem feito. O Pedrinho conseguiu equilibrar as contas, está tentando ainda equilibrar as contas, é bem verdade. É um time que conseguiu ter um acerto gigantesco ao trazer o Admar Lopes, que é o diretor esportivo português, que trouxe muitos reforços e com muita criatividade. Basta ver a janela que o Vasco fez. Sim. É um projeto a longo prazo. É um projeto que é para daqui 2 anos. É um projeto que você vai ver o Vasco. Eu tenho certeza que o Vasco, se continuar nessa pegada e conseguir trazer um técnico que faça esse time jogar, é um time que, por exemplo, pode, por que não, olhar para uma Libertadores já no ano que vem. Então, assim, é um projeto que tem um norte, mas para hoje, se você pensar o que o Mirassol oferece de projeto esportivo, é muito mais do que o Vasco hoje em relação a, principalmente, Libertadores. Nome por nome, o Vasco tem jogadores melhores, né? Contratou o Spinelli, o Inestrosa. Então, Sim. assim... Não, mas eu digo o projeto Brenner. esportivo. O Brenner, Projeto esportivo. Está na Libertadores ou Tá não. na Libertadores, fase de grupos. Isso. Ah, mas André, pode cair na primeira fase e pegar um grupo Vai foda. ser uma pressão Claro, danada. mas lógico. é porque eu tô falando de um trabalho que já vem. Isso. O Guanais gente, o Guanais é o cara que, e também assim, a gente tá falando aqui de possibilidade, como trouxe o Bruno Andrade. A gente não tá falando que o Vasco está trazendo o Guanais ou vai tirar o Guanais. A gente tá falando de possibilidades. De nomes que agradam a direção do Vasco, como bem trouxe o Bruno E o Guanais Andrade. vai ser qualquer técnico, aí vão especular o Guanais. Ele é um técnico que fez todo esse movimento com o Mirassol. Ele é o responsável pelo Mirassol hoje estar onde está. A multa é de 3 milhões de reais, né, Fernando? Mas posso só, Pode, o Vicari, só traçar Depois um vou ler o paralelo, chat, por hein? exemplo, Fala, Bruno. quando o Caio Sampaoli, internamente no Atlético Mineiro, a definição era clara, óbvia, e eles nem faziam questão de esconder. Seria um estrangeiro. O Atlético Mineiro não cogitou seriamente nenhum treinador brasileiro. Nem o Guanais, nem o Renato Gaúcho, nem nenhum outro empregado ou desempregado. O Atlético definiu, entre outros perfis e características, que fosse estrangeiro e contratou Eduardo Domingues. No caso do Vasco, como não tem ainda uma definição, eles estão abertos a todas as opções, desde que elas depois encaixem no perfil. Eu trouxe aqui 2 nomes, espero ter mais nomes, enfim, durante os próximos dias ou nas próximas horas, caso o Vasco coloque em cima da mesa esses nomes. Então o Hernan foi muito feliz em falar que não tem proposta para o Renato Gaúcho, não tem proposta para o Guanais, porque o Vasco ainda não definiu o perfil específico, seja ele estrangeiro ou não, seja ele o valor ou não, com valor alto ou valor baixo, se é mais ofensivo ou mais defensivo, se é mais de grupo ou menos de grupo. O Vasco vai começar a desenhar isso agora. O que existiu já nos últimos dias, mas especialmente ontem, logo depois da demissão do Fernando Diniz, esses nomes circulando com mais força internamente, um com mais força no caso Guanais, outro com menos força o Renato Gaúcho, mas os nomes estão lá. Então agora, nas próximas horas, eles vão sentar, vão analisar se vale a pena seguir adiante com um ou com outro, ou se vale buscar depois no estrangeiro. Então, trazer aqui o termômetro da situação. Está longe de estar bem definido o alvo prioritário do Vasco. O que dá para dizer é essa comparação rápida. O Atlético não queria brasileiro, o Vasco abre essa possibilidade de manter um brasileiro, ou no caso, uma sequência em relação ao Fernando Diniz. Até uma informação, eu falei que é uma pessoa próxima ali do Guanais, que não foram abertas nenhuma conversa no momento. Ainda não chegou nada, então. É como o Bruno falou, só nomes especulados que agradam, mas não tem zero negociação até o momento. Então, Por exemplo, pra você ter uma ideia, lá eu vi algumas páginas que falam de Vasco, cobrem o Vasco e tal, dando uma olhada assim, geral. Quem que estão pedindo, né? Não, eu vi o nome do Demichelis. Ah, eu vi isso aí também. Do argentino. Aí, usando ele fez um bom trabalho no River. Mas eu não contrataria um estrangeiro. Também não. Vasco, Cara, mas assim, ó, eu ia falar isso. Vamos pensar na janela que o Vasco fez. Sim. Foi muito criativa. Foi. Muito mérito do Admar. Foi. Por que não, de repente, ele vai tirar um coelho da cartola ali, vai trazer um treinador que ninguém está esperando. Ele tem esse conhecimento do mercado, é verdade. Mas eu acho que, assim, tem essas peculiaridades tão fortes. Especialmente do mercado português. Aqui no futebol brasileiro, do cara precisar se adaptar, entender como é que funcionam as coisas. E eu acho que tem técnicos brasileiros que já estão prontos para assumir isso. O mercado português no Vasco não traz muitas boas lembranças. Exato, O Sapinto, o do Boininho, o Pacheco. Nossa, aquele cara era muito legal.
Durou 4 jogos. O primeiro tomou ataque do Flamengo. Mas legal, A gente legal. boa, gente boa também sou gente boa, pô. Pacheco, Álvaro Pacheco. Álvaro Pacheco, Pacheco, um carisma. Carisma, O time era uma Boininha, porcaria, Boininha. o time era horrível. Contrato comediante Mas pra o cara colocar era no técnico carisma, do o cara era Vasco lá. carisma. Carisma, cara. Não era carisma? Que carisma, cara. Não, Legal. ele era ruim, mas ele era carismático. Carismático, pô. Legal, Isso aí tem de legal o monte. Felipe é legal, mas nem por isso eu vou colocar ele pra treinar meu time, né? Tá vendo? Legal ele é. Foi uma Põe crítica uma boininha meio aí. de graça. Esse bigodinho aí, põe uma boininha. Uma crítica meio gratuita. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Após algumas percas, após muita pressão, o Pedrinho não resistiu e demitiu o Fernando Diniz após perder para o time do Fluminense, o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca, né? E após isso, o Fernando Diniz foi demitido e já saiu aí alguns nomes que pode ser sim, né? Comandante do time do Vasco, né? O Vasco mira Renato Gaúcho e Rafael Ganais do Mirassol, né? Para o lugar do Diniz. De preferência, eles querem um brasileiro, né? Que seja um treinador brasileiro, que entenda do futebol brasileiro, para o comando do Vasco. Já alguma parte aí, alguns torcedores preferem um novo estilo, né? Uma forma diferente, né? Um teste aí com algum estrangeiro, de preferência um português. A gente está vendo aí, né, como os treinadores estrangeiros estão dominando o país, né? Mas o Pedrinho, ele prefere um treinador brasileiro. O Rafael Ganais é o nome preferido do momento, tá? Tá um pouco mais forte do que até mesmo o Renato Gaúcho. No início do ano a gente viu que o Ganais ele foi procurado pelo Botafogo e recusou, né? Preferiu ficar no Mirassol, mas muitos jogadores do Mirassol não fizeram o mesmo trajeto, preferiram sair para outros clubes e possa ser que isso venha a ajudar o Vasco a conquistar aí o Rafael Ganais em um novo projeto aí no time do Vasco. Mas e aí, vocês acham que o Rafael Ganais ele tem sim panca para treinar o time do Vasco, esse time que o próprio Fernando Diniz formou? Vocês acham que o Renato Gaúcho seria o nome ideal para esse cargo? Qual a sua opinião? O que é que vocês esperam? O que é que vocês acham? O que é que vocês gostariam? Quem vocês gostariam de ver no comando técnico do time do Vasco? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.